Bíblia completa em um ano, dia 343. 1 Timóteo 4. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar porque nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine estas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze por você ser jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. 1 Timóteo 5. Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria com seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las, mas, se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus. Dia e noite faz súplicas e oração. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. A viúva, incluída na lista para receber sustento, deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os filhos. Foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. As viúvas mais jovens não devem fazer parte desta lista, pois quando seus desejos físicos forem mais fortes que sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e a andar de casa em casa, fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando do que não devem. Portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas. Pois, de fato, algumas já se desviaram e agora seguem Satanás. Se alguma irmã na fé tem viúvas na família, deve tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar sozinha das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. Os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra dobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino, pois as Escrituras dizem: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais, e também aqueles que trabalham merecem seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero sem que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas.
Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte advertência para os demais. Ordeno solenemente na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que você obedeça a estas instruções sem tomar partido nem demonstrar favoritismo. Não se apresse em nomear um líder, não participe dos pecados alheios, mantenha-se puro. Não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência. Tome um pouco de vinho por causa de seu estômago. Lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes, e seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes, e outras, feitas em segredo, um dia serão conhecidas. 1 Timóteo 6. Os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. O fato de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Ensine estas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas para a verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é, em si mesma, grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Você, porém, é um homem de Deus. Fuja destas coisas más, busque a justiça, a devoção, também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a todos dá a vida, e de Cristo Jesus, que deu testemunho perante Pôncio Pilatos, encarrego-o de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim, ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, pois no devido tempo ele será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente a ele pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele sejam honra e poder para todos sempre. Amém. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus esteja com vocês. Bíblia completa em um ano, final do dia 343.